Estamos mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro, trazendo mais uma vez a palavra de Deus, pedindo a atenção dos irmãos que continuem orando conosco, que não é fácil pregar a palavra de Deus. O caminho que nós traçamos é o mesmo daquele que Jesus traçou, os apóstolos, há 2000 anos atrás. Capítulo 10 de São Mateus, Jesus deixou bem transparente que eles haveriam de enfrentar escorpiões, serpentes, todo tipo de indivíduo de coração perverso e mau, principalmente os religiosos. E hoje não mudou muita coisa não. Falar um evangelho cultural capitalista, um evangelho de conformidade, o que as pessoas queiram ouvir, não há problema não, mas se você trazer um evangelho que Paulo pregou, condenando as obras infrutuosas das trevas, começando por Noé, Enoque, João Batista, entre outros, você se torna perseguido, você se torna o alvo do sistema. Mas nós não temos o que perder não, porque ainda que nós viemos perder a nossa vida aqui, por certo, receberemos uma vida eterna. Aqui nós somos passageiros, a nossa pátria, segundo Paulo, não é essa aqui não. Somos nômades, estamos aqui passando uma chuvada há um tempo. E todo aquele que nasceu de novo tem essa responsabilidade de pregar um evangelho que transforma, que liberta, que conscientiza o homem de sua respectiva responsabilidade para com a constituição humana e a divina. O evangelho cultural é aquele que nos transforma, aquele evangelho capitalista é aquele que só visa riqueza, seu bem, que não traz transformação e não produz efeito algum na vida do pecador. Mas esse que nós pregamos é aquele evangelho de João Batista. Ele convidava o povo ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Então há uma necessidade, em primeiro lugar, do homem se arrepender. Em segundo lugar, passar por uma regeneração. Em terceiro lugar, ele tem que usar a sua fé. Romanos, no capítulo 5, diz que fomos justificados pela fé. A nossa fé é que nos justifica diante de Deus. Tudo é pela fé. Você não vai dar importância que alguém procura diminuir a Bíblia, procura querer desfazer da palavra de Deus, que ela foi adulterada, que ela não é verdade, ela não contém certas verdades. Mas foi por meio dela que eu descobri esse verdadeiro Deus, esse amor ágape. Foi por meio dela que eu vim conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Foi ela que esclareceu a minha mente. De eu reconhecer que sou um pecador, que era um pecador, que preciso e continuo precisando desse Cristo que tomou a forma humana. Desse Cristo que padeceu, que foi flagelado, que sofreu, que deu a sua vida, que ressuscitou, que cumpriu a lei, que cravou, que recebeu sobre si todos os nossos pecados e cravou na cruz a cédula que era contrário a nós. Louvamos a Deus porque fomos um dos escolhidos pela predestinação em Cristo, que Ele predestinou-nos antes da fundação do mundo nele, pela nossa escolha. Então, meus amados irmãos, apesar de que hoje eu tenho pregado, recebi uma informação do YouTube dizendo que, por ele achar no meu canal direitos autorais, ele diminuiu. Quer dizer, o meu vídeo não pode se estender muito não. Fica limitado com 10 pessoas, 5. Aqui, olha. Ponte de Ferro, né? Ponte de Ferro. Não tem som, não tem zoada, não tem nada. Mas eu fiz e continuo fazendo vários vídeos aqui, mas eles colocavam direito autorais, não sei de quê. Eu fui obrigado a tirar esse vídeo, tirar. Então, meu irmão, isso nós respeitamos as diretrizes do YouTube,
respeitamos as diretrizes, COAI, mas tem coisa que é abusivo. Isso é uma ditadura, porque aqui não tem som nenhuma. Ponte de ferro, né? Tem zoada, só tem de carro mesmo, buzina, e eles colocavam direito autoral, tive que excluir vários. Então, irmão, o evangelho verdadeiro, quando ele é pregado na sua essência, ele é ignorado, não é bem aceito não. Também eu não prego, não é para bater a meta, não é para receber dinheiro de ninguém não. Prego com amor, prego com satisfação para que as pessoas cheguem o conhecimento do mundo, o verdadeiro evangelho. Um evangelho que não é um evangelho cultural e nem capitalista. Um evangelho que conscientiza o pecador de suas respectivas responsabilidades para com Deus e para com a lei humana. Portanto, meus amados irmãos, devemos fazer como Paulo. Esse é o verdadeiro papel da igreja. Paulo disse: condenai as obras infrutuosas das trevas. Então o verdadeiro evangelho, ele não alisa não, ele não anda de mão dada com o mundo não. Não anda de mão dada com o erro, com o pecado, com o trato, com o criminoso, com o ladrão, com adultério, com depravação e com moralidade não. O verdadeiro evangelho transforma o cidadão pecador por meio da sua palavra, por aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Eu disse aqui, sempre eu digo, um dia um superintendente da rainha de Candara vinha lendo as escrituras. No tempo, na época, só quem podia ler as escrituras era rico. Ele vinha lendo como se estivesse lendo o jornal, ele não entendia de nada do que estava lendo. O Espírito de Deus pega Filipe e translada Filipe, leva Filipe até a ele. E Filipe observou que ele estava lendo no livro de Isaías, mas ele não entendia o que estava lendo. Aí Isaías perguntou para ele: você entende o que lê? Ele disse: a resposta do superintendente: como posso eu entender se não tem quem me ensine? É hoje. Como é que você pode entender o verdadeiro evangelho se não tem quem lhe ensine? Se alguém só passa um evangelho para você do oba-oba, um evangelho cultural, um capitalista, um evangelho de prosperidade, de água, de óleo, de fogueira, mas não prega um evangelho que João Batista pregou, que você tem que passar pelo crivo do arrependimento, da ressurreição e da regeneração. Para muitos é você falar da vida dos outros. João Batista chegou perante o rei e disse para o rei que ele estava usufruindo uma coisa que não era dele, não era própria dele, era do irmão dele, e que ele tinha que repudiar aquela mulher e ela voltar para o marido dela. Por isso ele perdeu a vida, perdeu a cabeça dele. Nos nossos dias, se nós falarmos o verdadeiro evangelho, a primeira coisa que vem acontecer com você é você perder o seu status na igreja em que você faz parte. A segunda coisa é você ser excluído dela. A terceira é ser perseguido pela mesma instituição religiosa. Tem um cidadão ali que tem uma barraca ali, uma barraquinha ali. Ele chegou para mim e disse: irmão, me chamou e disse: irmão, os piores são os crentes que chegam aqui falando de você, pelo que você tem ensinado. Mas vamos orar, irmão. Nós temos que unir as nossas mãos. Devemos ser o crente, aquele que está com a lamparina acesa. Igreja de Cristo, ela não é comprada, ela não se vende, não se corrompe, mas ela permanece firme, lutando contra as hostes infernal do diabo. E Jesus enfatizou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E qual é a verdadeira igreja? É aquela que não tem vergonha de falar a verdade. É aquela que condena os atos pecaminosos conforme na luz da palavra de Deus. Não é fácil não, nem todo mundo quer entrar pela porta estreita não. Quer entrar pela larga, né? Quer ter uma vida boa, empregada, né? Um carrão, blindado, né? Viajar pela Europa, em mansões. Não é verdade? Vai ser perseguido pelo Evangelho, meu irmão. Quem quer ser perseguido hoje por Cristo pelo Evangelho? Só aquele mesmo que tem convicção que vai morar no céu. Eu não me acho o cara, eu não me acho um grande pregador, e nem sou e nem quero ser. Mas eu convido a igreja, os irmãos, os verdadeiros crentes, que estão aí calados uma vez. Um grande homem
americano, Martin Luther King, ele usou uma expressão, agora eu me esqueço da frase completa, ele disse que o que mais incomodava ele era o silêncio dos bons. Aí eu me olho para mim e digo hoje, no pleno século XXI, o que incomoda aí, o céu, é o silêncio daquele que se diz que vai morar no céu. É o silêncio da igreja, que não vem condenando o aborto, que não vem condenando a prostituição, a depravação, a imoralidade, o tráfico de órgãos, o tráfico humano, o tráfico de droga. Não vem condenando a ideologia de gênero, as leis que favorecem crime, a depravação, a imoralidade. O que incomoda é isso. Ele estava dizendo isso, meu irmão. O irmão está acomodado aí, numa sala, num bom ar-condicionado, mas não tem coragem de chegar na rua e abrir a boca, como fala a Bíblia. Não é o que eu quero falar, não. Capítulo 6, versículo 10 por diante, 1 Coríntios diz assim, que no céu, como também em Apocalipse, no capítulo 22, não entrará nenhum imundo, nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum sodomita, nenhum assassino, nenhum ladrão, nenhuma lésbica, nenhum gay. Aí hoje o silêncio, a pessoa se acomodaram em um sistema religioso social. Você agora aderiu a um sistema social, aquele que nós conhecemos como dogma. Mas o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que prega a verdade, é o evangelho que traz uma palavra para que o pecador ele possa se arrepender. É você viver simplesmente sentado em um banco, em um ar-condicionado, usando a internet, e de lá você não sai porque você não quer passar nenhum risco de vida, você não quer levar nenhum um insulto. Esse é o verdadeiro evangelho pregado, é isso aqui na rua. Jesus enviou, capítulo 10, versículo 10 de São Mateus, de 2 em 2, de cidade em cidade e aldeia em aldeia. Não ficou sentado no ar-condicionado, né? Pregando não, venha para a rua, meu irmão, pregar a verdade, Jesus está se aproximando. O mundo está precisando de sua palavra, o mundo está precisando de você que está parado. O mundo está precisando de você aí que está silenciou. O mundo está precisando de você aí que tem essa chamada, que sente esse fogo no seu coração. Mas a você obedece mais ao homem do que ao chamado do Espírito Santo. Portanto, venha, não tenha medo não. Paulo disse, tenha cuidado para que você não se torne presa de homem ou de instituição religiosa alguma. Venha para a rua pregar a verdade, se você foi chamado, se você tem coragem, se você é cheio do Espírito Santo, venha pregar, se você foi liberto, Ele está aqui te esperando, Ele conta com você. O livro diz, vós sois a luz do mundo e o sol da terra. O sal e a luz não pode ficar em casa não, meu irmão, tem que sair mesmo para pregar. A Bíblia diz assim, se você não chegar para o ímpio e não pregar para o ímpio, e se o ímpio morrer na sua impiedade, o sangue dele eu requererei de sua mão. Então veja bem a sua responsabilidade. Paulo disse para Timóteo, prega essa palavra no tempo e fora do tempo, porque Deus vai cobrar de você se você se for omisso. Que haverá tempo que os homens terão comichão nos ouvidos. Então o verdadeiro evangelho, ele incomoda sim, porque o mundo, a sociedade está acostumado com um evangelho do oba-oba, um evangelho de prosperidade, um evangelho de água, de óleo, de fogueira. Um evangelho que não transforma ninguém. Mas o evangelho do caminho estreito, da porta estreita, tem que ser pregado. Então vamos pregar, vamos unir nossas irmãs, irmão, eu sozinho não. Vamos para a rua, o povo está precisando de ouvir você. O povo está... Tem pessoas que antes de morrer ele precisa de ouvir da sua boca. Um certo traficante ele ia morrer, mas ele precisava de ouvir da minha boca, que Jesus Cristo perdoa, que Jesus Cristo é o único que podia livrar ele da condenação eterna. E em sonho, uma voz dizia para mim que eu fosse a ele, e eu fui. Disse a mim, se você não pregar a ele, eu vou cobrar o sangue dele da sua mão. Eu fui de 11 horas da noite. Chamei de segurança, disse que ia falar com ele, ele veio. E eu preguei a palavra de Deus, era 11 horas da noite, ele era um chefe do tráfico. E eu preguei para ele. Eu não disse que ele ia morrer não, fiquei calado, eu preguei para ele. Então Deus, muitas das vezes, Ele conta com você porque tem alguém que precisa de ouvir da sua boca, de você,
uma pregação pessoal, para que primeiro ele se arrependa ou vá para a eternidade sem Deus. Fique em casa não tenha medo não. Jesus disse para os apóstolos no capítulo 10 de Mateus que eles enfrentariam leão, escorpião, serpente, tudo que fosse de perverso, de mal. Mas que ele estaria com ele, deu autoridade, deu poder a eles. Então a igreja é a mesma, meu irmão. O evangelho não veio para se moldar ao mundo, nem ao sistema não, nem à época não. O mundo e o sistema, o costume e os dogmas e a cultura veio se moldar no evangelho, não o evangelho se moldar na cultura, nos dogmas. Não. Portanto, o evangelho transforma, o evangelho liberta. O evangelho, ele veio apontado por João Batista, dizendo, ele é o Cordeiro de Deus que tira. Então, o evangelho veio moldar o homem, não o homem veio moldar o evangelho. O sistema não pode moldar o evangelho nele. O evangelho que tem que moldar o indivíduo e o sistema no evangelho. Vamos pegar, meu irmão, em nome de Yeshua. Vou virar a câmera aqui, um pouquinho para ele. É isso aí, meu irmão. Estamos vivendo nos últimos tempos onde assim como foi nos dias de Noé, Jesus enfatizou que também seria na sua vinda. O que ele quis dizer com isso? Assim como foi nos dias de Noé, ele quer dizer o quê? Que essa sociedade estaria na mesma condição da época de Noé. Naquela época, os homens se tornaram materialistas, ateus. O coração voltado para esse mundo. Os homens eram maus, eram perversos, só tinha prazer em derramar sangue, só tinha prazer em matar. Os homens, eles procuravam desfazer de Deus. Não dava a mínima para Deus. Não queria nem saber de Deus. Desprezava o que Noé pregava. Mas Deus é tão bom para com o elemento humano que quando Deus chegou a uma posição, que quando chegou na presença dele, o que vinha acontecendo aqui na terra, na primeira geração, aí Deus agora se revela pela primeira vez a Adão, a Noé, me desculpe. E em sonho, Deus agora manifesta o seu propósito de aniquilação, de destruição. Caso aquela geração ela não se arrependesse, mesmo que ela se arrependesse, a destruição seria evidente. Não deixaria de acontecer. Que o negócio era sério, irmão. Os homens eram maus, eram perversos. É de criança a velho. Tinha um só sentimento de matar, de derramar sangue, de adulterar. Eles apostaram. Eles excluíram Deus da sua sociedade. E nós, nos nossos dias contemporâneos, estamos vivendo o que, irmão? Estamos copiando aquelas ações destrutivas, imorais da primeira geração de Noé. Está no sangue, está no DNA do elemento humano. O homem não quer saber mais de Deus. O homem ter se tornado materialista, o homem ter se tornado ateu,
O homem tem mais tempo e mais prazer para matar, para derramar sangue, para roubar, para adulterar, para trair a sua esposa, para matar a sua esposa, para matar os seus filhos. O que é que vem acontecendo? Escrito está lá em Mateus, no capítulo 4, quando os apóstolos perguntaram a Jesus: Mestre, mostra um sinal da tua vinda. Porque o dia e a hora que Jesus vem ninguém sabe. Aí Jesus começou agora a falar para os apóstolos. Aí Jesus agora começou a apresentar os sinais que evidenciaria a sua volta. Ele disse: olha, é pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra o marido, é guerra, rumores de guerra, fome. O que é que nós estamos vendo? É guerra, é fome. Hoje se mata por qualquer coisa. Os homens têm perdido a fé, os homens têm abandonado a graça, o favor e a bondade de Deus. Deus não tem prazer na perdição do ímpio, Deus não tem prazer na perdição da sociedade, Deus não tem prazer na perdição do elemento humano. O prazer de Deus é que o homem se arrependa, o prazer de Deus é que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. O contrário disso é o diabo. O diabo é sádico. Sádico é porque ele tem prazer no sofrimento humano. O prazer do diabo é ver o cara numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara cego. O prazer do diabo é ver o cara pedindo esmola. O prazer do diabo é ver o cara bêbado no meio da rua, todo mijado, me permite a expressão. O prazer do diabo é ver o cara crivado de bala ou de faca, ou esmagado por um carro. O prazer do diabo é ver o cara na miséria. O prazer do diabo é destruir, o cara destruir a sua família. O prazer do diabo é o cara entrar nas drogas, perder seu emprego, perder a sua família. Esse é o prazer do diabo. Ele é o contrário de Deus. Qual é o amor? Qual é o propósito de Deus em relação à humanidade pela sua lei? É que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. É que o homem passe e deixe esse caminho que ele hoje está caminhando, porque é um caminho de morte. É um caminho que não tem agradado a Deus, é um caminho que vai levar e vai proporcionar e trazer prejuízo para você. Você tem excluído o Deus da sua família, você tem excluído o Deus da sua vida, você tem excluído o Deus dos seus negócios, você tem excluído o Deus do seu coração. Você tem se apegado mais às coisas desse mundo do que o verdadeiro amor de Deus, do que o verdadeiro propósito de Deus por meio de Jesus Cristo. Amor de Deus foi revelado para trazendo salvação a todos os homens, a todas as etnias, sendo ele preto, branco, pobre ou rico. A salvação é um dom gratuito de Deus. Hoje, nós estamos vendo a loucura dos homens. Os homens estão chegando na condição dos dias de Noé. Dão as costas para Deus, não quer saber de mais de Deus. É o marido matando a mulher matando o marido. É os filhos matando o pai para ficar com a herança. É os filhos matando o pai para ficar com o seguro. É a mulher matando o marido para ficar com o seguro. É os filhos matando o pai matando os filhos. Assim como Jesus falou no capítulo 24 de São Mateus. Ele apresentou isso como uma evidência da sua vinda. Você não liga a televisão, você vai ver. O que mais você vai ver hoje na reportagem? Nós vamos ver mais coisas piores do que isso. Agora há pouco nós vimos um casal boliviano. O próprio filho, recebe um relacionamento com a sua mãe e dentro desse relacionamento ela engravidou. Mas não é o primeiro caso não. Tem um caso aí que a mãe se casou com o filho.
Estamos à beira de sermos confinados ao largo de fogo. Não é que Deus tenha prazer de condenar o homem, não. Sabe por quê? Porque o homem é a imagem de Deus. O prazer de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. O prazer de Deus é que o homem se arrependa. O prazer de Deus é que o homem mude de atitude. O prazer de Deus é que o homem passe pelo crivo do arrependimento e da regeneração e use a sua fé para ser justificado perante Deus. No capítulo 14 de João, a Bíblia diz que Jesus foi para o céu, preparar lugar, preparar uma nova cidade, uma nova terra, um novo céu. E nessa nova terra, você não vai encontrar nenhuma casa funerária. Nessa nova terra você não vai encontrar nenhum cemitério. Nessa nova terra você não vai ser mais injustiçado. Você não será mais confinado numa cadeira de roda. Você não será mais confinado a uma cegueira. Você não será mais discriminado pela sua origem. Nessa nova terra você não vai ser mais injustiçado. Nessa nova terra você não vai ser mais roubado. Nessa nova terra você não vai ser mais assassinado. Nessa nova terra você não vai se decepcionar com o coordenador, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Nessa nova terra não haverá mais terremoto. Nessa nova terra não haverá mais tsunami, ciclone. É um novo céu, uma nova terra. Só que poderão desfrutar dessa bondade, dessa riqueza, desse paraíso, desse oásis, que é de graça. São todos aqueles que abandonaram e abdicaram as coisas deste mundo. São todos aqueles que aceitaram a Cristo. São todos aqueles que reconheceram que é um pecador. São todos aqueles que reconhecem que o lago de fogo é um lugar de atormento. O lago de fogo não existe dia nem tarde. No lago de fogo não tem oxigênio. No lago de fogo você vai ter fome e sede, mas não existirá alimento nem água. No lago de fogo você não vai ter uma rede. No lago de fogo você não vai ter uma cama. No lago de fogo você não vai ter uma pedrinha. No lago de fogo não vai existir um motel, um campo de futebol, um telão, uma rede social, uma cervejinha, uma maconha, uma pedrinha. No lago de fogo você não vai poder ter 2, 3 mulheres. No lago de fogo você não vai poder ter 2, 3 homens do seu lado. No lago de fogo você não vai poder optar por estimar uma saia ocidental. No lago de fogo você não vai se organizar para matar pai de família, para derramar sangue, para esquartejar, para furar os olhos. No lago de fogo você não terá mais tempo para insultar a Deus. No lago de fogo você vai se arrepender. No lago de fogo você vai gritar. No lago de fogo você vai ser confinado eternamente a esse sofrimento, onde o próprio Satanás quer ir para lá. O inferno está lotado. Para muitos há mitologia, para muitos não existe o inferno. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, o diabo, ele cega o entendimento do ser humano. Ele vai todavia trabalhar em você, para você não acreditar que existe o inferno. Ele vai trabalhar no ser espiritual que não revela a sua verdadeira identidade. E você todavia vai acreditar que não existe o lago de fogo, que não existe uma morte após a vida após a morte. O diabo vai trabalhar para manter você todavia escravo de você mesmo, escravo de um ídolo, escravo do pecado, da idolatria, da feitiçaria, do adultério, da prostituição, da impureza, da depravação, da imoralidade, de vestir uma calcinha, de vestir um ocidental, de ter o prazer de matar sangue, de derramar sangue, de ter o prazer de ferir o próximo, de ter o prazer de roubar, de explorar. Quando eu paro para olhar e reflito no homem, a sua indiferença para com Deus, eu digo, Deus, não há diferença dessa geração, dessa quarta geração para os dias de Noé, não. A única diferença é porque no nosso dia contemporâneo é que a ciência e a tecnologia têm avançado. Mas as ações, a depravação, a imoralidade, o prazer de roubar, de matar, o prazer de trair a esposa, o prazer de trair o marido para quem gosta, para quem faz, o prazer do cara ficar de 4 e receber um esperma no ano, o prazer do cara abrir a boca e receber o esperma, milhões de esperma na boca. O que é isso? É maldição. Deus lançou essa maldição lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem faltou com a sua integridade para a sua ordenança. E Deus havia ordenado
Eu falei que eu tenho uma zoada, chegou um ano de zoada. Mas nós estamos na rua, a rua é pública. O que eu não estou é usando nenhuma música, nenhuma letra de ninguém. Isso aí que querem fechar meu canal, pode fechar. Mas não lute contra a palavra de Deus, contra a verdade não. Nós respeitamos a diretriz. Tem um cara que veio atrás de mim aí com a camisa de YouTube aí, para me fazer mal. Eu não faço questão não. A minha questão que eu faço é que o meu público ouça a palavra de Deus. Não faço questão de conquistar meta. O meu objetivo de pregar a verdade é que o mundo tome conhecimento de um verdadeiro evangelho, porque existe um verdadeiro evangelho e existe um falso. Qual é o falso evangelho? O falso evangelho é aquele onde o seu líder ele enriquece com o dinheiro dos membros. O falso evangelho é aquele que escraviza o cara em uma organização. Que Paulo disse aos irmãos que tenhais cuidado para que não seja presa de homem algum. Porque Cristo nos libertou, não para o pecado, mas para sermos livres. E estamos vivendo nos nossos dias, meu irmão, numa portaria. E hoje a igreja não quer ver, não quer abrir os olhos. Tem tantas coisas que Deus me revelou a respeito, eu fico calado. Agora há pouco mesmo Deus me revelou uma noiva. Estava dentro da igreja, ele estava no último banco, vestido de noiva. E de repente descia um caldo preto, mais preto do que a cor de carvão. E quando eu olhava para aquela multidão de irmãos, eu ia até a ela e dizia, irmã, a senhora não é obrigada a receber esse líquido pó de mundo preto, não. Ela estava toda preta, o vestido de núpcia dela preto, o cabelo duro, como se tivesse um ano sem tomar um banho. Ela olhava para mim com a cabeça baixa e saía bem devagarzinho. O que é que estão dando para a igreja hoje? É lixo, é capim seco, explorando os incautos. Se um dia eu tivesse sido chamado para ser pastor, eu vou ser pastor com a verdade. Eu vou ser um pastor pregando a verdade. Eu vou ser um pastor falando a verdade. Vai acabar essa mama desse peitinho gordo. Olá, meu irmão. Meu irmão, pode ter certeza disso. Porque Deus me ressuscitou. É porque você está vendo aqui um cara que foi assassinado. É porque eu era bandido, não. É porque eu pego a verdade. Me mataram porque não me suporta. Eu na rua pregando esse evangelho e querem me matar todos os dias, não pode. Sabe por quê? Porque quando Deus me ressuscitou, foi para eu trazer esse verdadeiro evangelho, sem desacatar, sem ofender a dignidade, sem ofender a decência moral do ser humano. Mas que eu tenho a obrigação de falar um verdadeiro evangelho que conscientiza o homem de ter responsabilidade com a lei natural e moral de Deus. O homem tem que abandonar o prazer de adulterar, de vestir uma saia, um fio dental, de ficar de quatro e ser penetrado por outro homem. O homem tem que abandonar o prazer de usar sua mulher pelo lado anal e oral, porque esse não é o lado natural de Deus, não. E quando Deus disse para Adão, crescemos e multiplicáveis e sede fecunde, como é que a Eva poderia reproduzir se Adão não tivesse um relacionamento por via vagina, pênis e vagina? Já pensou que Adão focasse somente no ano e na boca de Eva? Será que nós existiríamos? Isso é pecado, é imoral, isso é impuro, é depravado. O homem permitir que a sua esposa, na luz da palavra de Deus, que a sua esposa coloque o dedo no ano dele, porque ela diz para ele que só pode chegar ao orgasmo com essa fantasia depravada e imoral, e o cara aceita abrir o ano e a mulher botar o dedo dentro do ano dele. Quando o homem perde agora a inocência e a pureza, o homem ficou agora sujeito a essa depravação, a essa imoralidade. O cara hoje tem coragem, o cara tem tempo, tem espaço para levar a sua mulher para uma praia de nudez, para levar a sua mulher para um motel, para uma mansão, para transar com outros caras e outros caras transar com a mulher dele e ele transar com a mulher dos outros caras. Tudo isso vem acontecendo nessa sociedade. Tem um amigo não, um colega, ele chegou para mim e disse isso a mim, irmão. Olha por mim, o que está acontecendo? A minha mulher só quer transar comigo com o dedo no meu ano. O que é que você faz? O que é que eu posso fazer? Deixar? Eu digo, não faça isso não, isso é depravado, rapaz. Isso é imoral. Deixa essa mulher, meu irmão.
Ele ficou olhando para mim calado. Nós vivemos é isso. O que nós temos que pregar é a verdade do Evangelho que transforma, que conscientiza o homem o que é imoral, o que conscientiza o homem o que ele deve ou não fazer. Não pregar para o cara, dizer que o cara ele é obrigado a dar o dízimo de oferta, não. Você tem que conscientizar, segundo a palavra de Deus, que o cara tem obrigação com a Constituição divina e com a Constituição humana. Você tem que pregar o Evangelho que Paulo pregava, que condenava as obras infrutuosas das trevas. E que obras infrutuosas das trevas seriam essas? Você vai lá para Gálatas, você vai para 1 Coríntios, você vai lá para Apocalipse. Entendeu? É uma coisa que tem separado a humanidade e o homem de Deus. O homem tem mais espaço, mais coragem de adorar esse mundo, de adorar o diabo, de adorar o príncipe das trevas que é o diabo. É mentiroso, é o pai da mentira, é enganador. Ele é o acusador. Ele vive 24 horas acusando você, acusando o mundo. Sabe por que ele acusa o ser humano? É porque ele espera que da parte de Deus venha um terremoto, venha um tsunami acabando com tudo, venha uma inundação destruindo tudo. É isso que ele faz, é isso que ele quer. Quando ele acusou Jó de infidelidade, como ele acusou Jó de infidelidade? Veja a estratégia do diabo. O diabo chegou para Deus e disse assim: Jó não é temente. Deus disse para ele: tentou observar do meu servo Jó, que é temente, sincero, justo, eles tenho. Agora tira a riqueza dele, para tu ver se ele não te nega. Aí Deus permitiu. Aí agora ele veio e perguntou: tira a saúde dele. Aí o diabo tirou a riqueza de Jó. O diabo matou a família de Jó. O diabo tirou a saúde de Jó. Mas Deus não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Então, o diabo é um grande estrategista do mal. O que ele quer na verdade é ver a sociedade, é ver o mundo, o Brasil sofrendo. E quando o diabo trabalha dessa forma, qual é o prazer do diabo? É ver os pais de família desempregados. Qual é o prazer do diabo? É ver os pais de família pedindo esmola. É ver os pais de família sem ter uma casa com dignidade. É ver os pais de família sem poder botar suas filhas numa boa faculdade, num bom colégio particular. Porque é o espírito do anticristo em conjunto com o inferno, tirando o direito que o trabalhador, que o cidadão tem. Deus não tem culpa no sofrimento humano, não. Deus não tem culpa dessas guerras. Deus não tem culpa desse tsunami e terremoto, não. Quem tem culpa, irmão, é o próprio homem. A Bíblia diz que se culpa o homem dos seus próprios pecados. O diabo vai todo dia trabalhar para enganar você. Você vai ficar preso em uma maconha que você fuma. Você vai ficar preso em uma amante que você tem. Você vai ficar preso no caminho que você anda em matar. Você vai adorar, você vai amar. Você vai ficar preso quem gosta de vestir uma saia, de ficar de quadro, de botar um pênis na boca e receber o espermo. Quem gosta de fazer isso? O trabalho do diabo é isso. O cara é mau, o cara é perverso, o cara é sádico, o cara não presta. Ele não vai revelar a sua verdadeira identidade. Ele vai corromper. Que não é de agora. Quando você pega um livro ou pega um filme aí, você vai ver no tempo de Romano, entre outros impérios que se corromperam o ditador, se corromperam o Senado e foram se corrompendo. E dentro dessa corrupção havia conspiração. É que hoje acontece. O diabo vai tirar proveito dos grandes para massacrar os pequenos.
O diabo em conjunto com o anticristo é outro que não presta. É outro que está aí preparado para assumir o governo mundial. E quando o anticristo assumir esse governo, que Lula já falou nisso, com todo respeito a Lula, não tenho nada contra Lula nem contra o outro não. Eu não falo política. Mas esse que Lula falou, que é um governo mundial, é o anticristo, meu amigo. E você só poderá comprar, você só poderá receber fornecimento de energia, de água, de alimento, se você deixar ele colocar a marca na sua mão, na sua testa. Não estamos para brincadeira não. O diabo não tem pena de você não. O diabo quer estragar a sua alma. O contra Deus é o contrário do diabo. Deus manifestou a sua graça por meio de Jesus Cristo, trazendo perdão para o ladrão, para o assassino, para o traficante, para a lésbica, para o gay. O diabo é o contrário. O diabo quer estragar a alma do traficante. O diabo quer estragar a alma do ladrão. O diabo quer estragar a alma do malfeitor, do assassino, da lésbica, do gay, do adúltero, da adúltera, do mentiroso, do idólatra, do feiticeiro. Porque ele está condenado. Quando Jesus morreu trazendo a graça. A graça foi manifesta, trazendo salvação. A Bíblia diz para todos os homens, mas para o diabo e toda a sua corja, não existe mais para ele espaço para o perdão para o diabo, não. É por isso que o diabo anda 24 horas percorrendo o mundo inteiro, porque ele sabe que Cristo morreu, não foi para ele não. Cristo morreu foi pela humanidade, ele não está incluído nesse perdão não. É por isso que ele está furioso, e a Bíblia diz que a terra grita, a terra geme com dores de parto, por tanto sangue, por tanta injustiça, por tanto cadáver que vem sendo enterrado nela. Não é somente por meio da violência não, é o tsunami, é o terremoto, é a guerra, é a doença, é o câncer. Que hoje vem atingindo o ser humano. Infelizmente o homem hoje, ele ignora o apelo, assim como Adão, assim como Noé apelava, assim como Enoque, assim como Jesus. Mas os homens, ele disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O homem tem mais espaço e mais prazer para tudo nessa vida. O homem só pensa nas coisas desse mundo. Apesar de sermos seres sociais, há uma necessidade de nós termos uma boa moradia, uma boa educação, uma boa alimentação, um bom emprego, um bom salário. Quem que não quer? Mas as injustiças, o anticristo, o pecado, trabalha de uma forma o diabo que proporciona a injustiça para promover sofrimento ao ser humano comum. Nós estamos vivendo hoje que o cara sai de casa com medo de perder sua moto. O cara sai de casa com medo de perder o seu salário. O cara sai de casa com medo hoje de perder o seu carro. O cara sai de casa hoje com medo de morrer, de ser assassinado. Isso não é só a volta de Cristo, não, como é a impunidade, é o cooperativismo, é o quê? É o abandono do compromisso naquilo que ele prometeu na sua politicagem. As pessoas sabiam somente que é a volta de Cristo, mas não fala na prevaricação. Isaías, quando viu esse quadro, a Isaías começou agora a condenar e protestar. Amém, meu filho? Isaías começou agora a falar contra os chefes, contra os reis, contra os sumos sacerdotes. Sabe por quê? Porque eles se tornaram amigos de ladrão, se tornaram amigos de assassinos. E desprezavam o trabalhador, desprezavam o cidadão. A Isaías começou agora a questionar, Isaías começou agora a condenar as suas práticas, as suas prevaricações. Até os príncipes deram a mão aos ladrões, aos assassinos. Aí o profeta Isaías começou agora a condenar na luz da palavra de Deus, no que Deus havia dito a Isaías: vá lá e condene, use e fale assim para o rei, para os sacerdotes, os príncipes
presidentes e os governadores de Israel, que são um bando de assassinos, um bando de ladrão. Aí o profeta chegava e começava agora a questionar. E a voz de Isaías não ficou no passado, não. A Bíblia diz assim: ai dos que cria leis injustas para condenar o descamisado, o descalço. O trabalhador que é a galinha do ovo de ouro, que não tem valor nenhum, que é roubado, assaltado, espancado. O filho é assassinado, a mulher, a filha. Vai lá, Deus vai ter um encontro contigo. Bandido é assim mesmo, não tem prazer na palavra de Deus, não. Sabe o que é isso? É uma geração prevaricadora, depravada, imoral, assassina, que só tem prazer de matar, de roubar, de vestir um cuecão de couro, de ficar de quatro, e receber um pênis na boca, e receber um nó de espermo no ano e na boca. A voz de Isaías, a voz de João Batista ainda continua ecoando. Ainda continua falando, ainda continua chamando os pecadores ao arrependimento, ainda continua conscientizando do vindouro, do que vem aí. Nós não ficaremos impunes das nossas ações maléficas, destrutivas. Ninguém ficará impune. Você vai colher o que você plantou. Se você plantou maçã, você vai colher maçã. Se você plantou vento, você vai colher vento. Agora depende de você. Se você se arrepender, você será absolvido. Agora se você não se arrepender, você, o único lugar que ele espera, pela sua escolha, é o lago de fogo, onde lá não haverá uma rede, onde lá não haverá uma cama, onde lá não haverá alimento, onde lá não haverá água. Onde lá não haverá uma rede, onde não haverá uma maconha, um campo de futebol, um zoológico, uma praia, uma rede social. Onde você vai gritar, chorar, você vai se arrepender, vai chamar por Deus, por Jesus, vai gritar pro papai e pro mamãe, e não haverá resposta. Porque ali estará a justiça de Deus. E Deus não faz nada injusto. Então o homem precisa botar desse caminho. Há uma solução para quem vive nessa condição. Agora o homem tem mais prazer de matar. O homem tem mais prazer de fazer isso. Faz apologia à ideologia de gênero. Faz apologia ao aborto. Faz apologia ao tráfico de órgãos, ao tráfico humano, ao tráfico de droga. O homem não tem prazer de fazer apologia ao perdão, a graça e o favor e a misericórdia de Deus para com o humano não, para com a raça humana não, mas tem prazer em esquartejar, mas tem prazer em matar pai de família, mas tem prazer em matar jovem e adolescente. Esse estado está uma aberração. A impunidade aqui, meu amigo, é fora do normal. O que nós condenávamos há 100 anos atrás, hoje nós fazemos apologia e aplaudimos e o que mais? Se alegramos com tanta injustiça, com tanto roubo, com tanta prevaricação. Mas uma coisa é certa, vem o mal para aqui, não vai demorar muito não. Você está no meu, também está no alvo dele também. Não escapa não. Está pensando que você vai escapar? Não vai não. Eu tive um encontro com a besta fera. E eu conversei com ela. Ela tinha muito enjoo, o enjoo dela era muito, que não dava nem para contar. Dentro dela só tinha fogo, que denotava o que? Ira, fúria. Agora tem uma coisa, a besta fera. Cuecão de couro, depravado, imoral, assassino, mentiroso, que é Satanás, o diabo, com toda a sua coja. Você só pode fazer o mal no dia em que Deus determinou. O seu prazer é isso, é de destruir, é de acabar, é de aniquilar. Tu não sabe fazer outra coisa a não ser de destruir. Tu destrói o caráter, a família.
a dignidade, a moral, a decência, o amor, a família. O que é que nós estamos vendo hoje? É a família hoje se dissolvendo. Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, ninguém se ouvia. Ninguém dizia que o marido matava a mulher, nem que o pai matava o filho, para ficar com herança, para ficar com seguro. É o que mais nós estamos assistindo hoje. É os filhos matando o pai. É o pai matando o filho. É apologia ao aborto. É apologia à ideologia de gênero. É apologia à violência. É apologia do cara ficar de quatro e quebrar o seu esfíncter. Ô, geração depravada, que tem prazer de ficar de quatro e receber um pene na boca e no ano. Geração imoral. É por isso que o meu vídeo não passa de 3 pessoas nem de 4. Onde é que Trump está? Cadê lá, moço? Pega esse meu vídeo e sacuda pro mundo. Não estou falando do governo, não estou falando aqui de ninguém, eu estou falando da palavra de Deus. Para o bem do mundo, para o seu bem também de Musk, para o seu bem também Mark, para o seu bem também Trump. Essa palavra serve para você também. Se você também não se arrepender, se você também não deixar que Cristo entre no coração de vocês, vocês também herdarão um lago de fogo. Pense nisso também. Porque a condenação não é para os pequenos, nem para os descamisados, não. A salvação é para os pequenos e para o grande. A condenação é para os grandes e para os pequenos. Para você, Putin, para você, que é o presidente da China, se chegar até lá. Reverta os seus pecados. O prazer de matar cristão. O prazer de derramar sangue dos pais de família, o prazer de destruir, o prazer de trazer mercadoria podre, que não tem nenhuma garantia para o consumidor. Se você continuar, você viu agora o que aconteceu com o seu país? Teve um dilúvio aí, não foi? Que subiu 7 palmos de água. Você também da Coreia do Norte também, que se acha um Deus. Você não é nada, você é um presidente, é um ditador. Mas diante de Deus você não é nada. Tem muita sorte que Deus não me mandou, nem vai me mandar eu ir para o país de vocês. Para vocês chorar. Sentir o sangue que vocês têm derramado dos mártires, dos santos. Não querer botar a mão a mim sem poder. Jesus perdoa, a todos quanto a ele recorre. Ainda que você tenha esse coração mau e perverso, mas se você se recorrer, que é difícil. Porque você ama o que faz. Você é irreconciliável. Eu estou dizendo pelo que eu estou vendo em vocês. Vocês vão morrer no pecado. E no pecado vocês vão ser condenados. E a condenação é esta, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Mas se você passar a crer nele, você será absolvido. Você terá o seu perdão garantido. Você terá uma moradia nova. Você terá um novo governador. Você terá uma nova casa para morar. Você gozará de paz, de harmonia. Você não será mais atingido pela morte, nem nenhuma doença, nenhum vírus, nenhum tsunami, nenhum terremoto. Você nunca mais estará em segurança. Não cairá nenhum asteroide, nenhum meteorito, não cairá nenhuma estrela, não vai chover, equivalente um dia, equivalente a 3 meses, um dia equivalente a 4. Não vai haver morte, cemitério. O homem não será mais confinado a uma cadeira de roda. O homem não será mais confinado a um caixão. Não haverá uma casa cemitéria nessa nova terra. Nessa nova terra não haverá tsunami, não haverá guerra, injustiça, inimizade, porfia, dissensões, traições.
Nessa nova terra ninguém procurará ter os dados só para ele. Não haverá ganância, não haverá injustiça. Sabe por quê? Porque nós nascemos de novo. E como a igreja for ressuscitada, então lá nos ares receberemos um corpo glorioso, um corpo que passará por uma metamorfose. Esse corpo que é material animal aqui e sujeito a qualquer coisa, a morte e a doença. Você nunca mais será sujeito à morte nem à doença. Agora é de graça. Vinde e bebei da água e comei do pão que é de graça. A única coisa que você pode fazer para pagar o que Jesus fez por nós na cruz é você reconhecer que é pecador. É você abandonar os seus pecados. É você abandonar essa inclinação que você tem para o mal. Quando você abandonar esse desejo exacerbado de matar, de derramar sangue, de vestir um cuecão de couro, uma calcinha, de abrir a boca, de quebrar os seus esfíncteres, que isso é imoral. A Bíblia diz que Deus abomina quando dois homens se ajuntam numa cama, quando duas mulheres se ajuntam numa cama, dois bigodudos se beijando. A Bíblia diz que o homem, por ele vazar, por ele matar outro homem, também a sua vida também será ceifada, porque Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus não criou nenhum assassino, nenhum ladrão, nenhuma lesca, nenhum gay, nem que o cara tenha prazer de vestir uma sarrazinha e nem tá beijando na boca de outro bigodudo, não. Deus disse para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. Então a lei natural é o homem versus mulher. Contra isso, você está violando a lei natural e da pureza. Deixe de dar o seu ano. Deixe de ser depravado, imoral, indecente. Jesus está voltando. Geração depravada. Geração que opta só para fazer o mal. Só tem prazer em matar, em derramar sangue. Só tem prazer em perseguir pai de família. Só tem prazer em cobiçar o que o cara tem. Só tem prazer em cobiçar a mulher do amigo. Querer destruir a família. Viver em uma sociedade, em uma geração depravada, imoral, assassina. Que não há confiança. Que você não tem amigo. Você não tem amiga. O amigo do homem, o amigo da mulher é Deus. Se você quiser ter o melhor amigo do seu lado, se você quiser ter um bom e melhor amigo, deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe ele fazer morada no seu coração. Deixe ele moldar você nele. Se você permitir que ele entre no seu coração, ele vai fazer morada em você. Então esse demônio que está em você, que tem enganado você, que tem levado você a ignorar a verdade, que tem levado você a ter uma ideologia contrária às escrituras, que você tem assim a sua teoria, filosofia, que vem a contradizer a verdade. Jesus Cristo pode mudar você, no verdadeiro cristão, no verdadeiro crente, num homem que tenha compromisso com ele, num homem como Paulo, que disse que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Para que o homem, Cristo, possa viver na vida do homem, o homem tem que repudiar todas essas coisas que o mundo oferece. Repudiar o adultério, a mentira. Repudiar o prazer de matar, vestir uma saia, um fio dental, uma camisola. A idolatria, a feitiçaria. Você tem que repudiar os prazeres deste mundo. Eu disse: aquele que ama este mundo, o amor de Pai não está nele. A única coisa que aborrece Deus, que promove insatisfação,
no relacionamento entre Deus e o homem é o pecado. É o prazer que o homem tem nessas coisas. Porque Deus é santo. Deus é puro, que não pode contemplar o mal. Você veja que o profeta Isaías teve uma revelação onde um serafim, ele tinha 6 asas. Com 2 ele voava, com 2 ele cobria o rosto e com 2 ele cobria os pés de Deus. E ele exclamava: Santo, Santo, 3 vezes, Santo é o Senhor dos exércitos. Meu Deus é puro, Deus é santo. E para que você possa receber, gozar desse nova terra, desse novo céu, é preciso você ser puro, você ser santo. É preciso você repudiar as coisas desse mundo. Quem ama este mundo se torna inimigo de Deus. Quem ama as coisas deste mundo, ele está colocando Deus em último lugar na sua vida. Quem coloca Deus em último lugar na sua vida, a sua recompensa é a morte eterna. O seu seguro vai ser no lago de fogo. O seu seguro vai ser você gritar. O seu seguro vai ser você chorar. O seu seguro, você vai gemer. Você vai trincar os dentes. Aqui você trabalha tantos anos para você poder desfrutar do trabalho, do fruto do seu trabalho. Aí você é aposentado e você agora vai gozar daquele fruto que você trabalhou, do que você plantou. Assim também é na vida espiritual. O que você plantar aqui, você vai colher na eternidade. Se você plantou aqui mal, você só vai colher mal. E o mal aonde você vai colher, sabe onde é? No inferno, no lago de fogo. Onde a Bíblia diz que há choro e ranger de dente. Onde a Bíblia diz que lá não há manhã e nem tarde. É isso mesmo. Só a dor, só a sofrimento. Só a choro, ranger de dente. Sabe por quê? O homem vai enfrentar essa situação, esse horror, esse terror, por conta da rejeição do homem, por conta da escolha do homem. Porque o homem teve mais prazer nas coisas desse mundo. Porque os homens não quiseram mais saber de Deus. Os homens deram as costas para Deus. Os homens tiveram mais prazer nas coisas desse mundo. Os homens tiveram mais prazer em matar, em roubar, em adulterar, em vestir um cuecão de couro. Os homens tiveram mais prazer em vestir uma saia. O homem teve mais prazer em derramar sangue. O homem teve mais prazer em matar, em adulterar, em ter um relacionamento proibido pela lei natural de Deus, que é homem com homem, mulher com mulher, e ter um relacionamento anal e oral. Isso é impuro. Não deu seu canequinho, não. Vivemos num tempo difícil, onde o que é certo é errado, o que é errado é certo. Se Jesus viesse agora, eu não digo nem por meio do muçulmano, eu digo, se Jesus nascesse no Brasil, pode ter certeza que eles matariam ele. Se Jesus viesse para aqui, pode ter certeza. Vivemos em uma sociedade aqui, que uma bomba nuclear está apontada para quem vai cair no seu tempo, nem um ano, nem um mês. Se eu soubesse, eu diria. Deus disse a Noé que o fim de toda a raça, todo ser vivo, tinha chegado ao fim, mas não disse a Noé o mês, nem o ano, nem a data. Foi um elemento de surpresa. Nem Noé sabia mesmo o dia, nem o ano. Então, meu amigo, você precisa abrir os seus ouvidos. Você precisa optar pelo favor, pela bondade, pelo perdão que Deus está lhe oferecendo de graça. A Bíblia diz que pela fé sois salvo. Então o único elemento que você deve usar é a sua fé. É um dom gratuito de Deus. Agora há uma condição: o homem tem que abandonar o seu velho homem. O homem tem que abandonar suas verdadeiras práticas. Assassina, depravada, imoral, indecente.
injusta. E nós estamos vendo hoje o resultado que aconteceu dentro do primeiro dia que Adão pecou. O que foi que aconteceu? Foi sentenciado à morte. Foi expulso do jardim do Éden. A terra foi amaldiçoada por conta da sua prevaricação, por não levar Deus a sério. Quando o homem leva Deus a sério, ele obterá bons resultados na sua vida. Em primeiro lugar, ele será perdoado. Em segundo lugar, será absolvido do lago de fogo. Ele não jamais será lançado lá no lago de fogo como os ímpios. Uma grande vantagem na vida do homem, seja ele pobre ou rico, quando ele se arrepende, quando ele reconhece que é um pecador, aceita Jesus, que ele está voltando. Ele é o único que pode te perdoar. Ele está te convidando, ele está te chamando. Vinde a mim todos vós, que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar o teu peso. A fim do peregrino. O peregrino levava um grande saco nas costas, que simbolizava o pecado dele. Mas um dia aquele fardo caiu, e ele foi absolvido. E por meio da sua persistência, por meio da sua firmeza em continuar servindo a Cristo, até a família dele também foi absolvida. Jesus está te convidando. Vinde a mim, todos vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, mais uma vez estamos terminando aqui nosso vídeo. Eu estou aqui na Conde da Boa Vista. Saí da Ponte de Ferro, estou na Conde da Boa Vista. Finalizando por conta do horário, que Deus nos ajude, nos abençoe. Sei que esse meu vídeo não vai chegar muito longe não. Barreira muito grande aí. Passei por ali, o cara perguntou ali por outro assim, cadê o cara do YouTube? Tem alguém que está interferindo aí? Tem alguém do crime, do tráfico aí, está nesse meio aí, interrompendo aí que essa verdade chegue no mundo. Mas não adianta lutar. Jesus disse, olha, a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja não adianta não. Se levanta, daqui a pouco o camarada se deita feito um bebê e não se acorda mais. Sabe com isso? Deixa de perseguir a obra de Deus. Gamaliel, lá na reunião entre os sumos sacerdotes, ele disse, olha, não é bom a gente perseguir esse povo não, porque para que a gente não seja encontrado lutando contra Deus. Se for de Deus, prosperará. Se não for, vai acontecer como aconteceu com Teudas e com o outro, que agora me esqueço o nome. Mas se for de Deus, meu amigo, a gente vai ser encontrado lutando contra Deus. E se você for encontrado lutando contra Deus, tenha cuidado. Aqui já foi encontrado, Pernambuco. Você tem uma bomba nuclear apontada para aqui. Pode ficar certo disso. Não sei o mês do ano, Deus não me disse. Mas vai acontecer e vai deixar isso aqui em cinza e pó. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia do nosso estado. Vamos orar pela nossa nação. Não é por isso que eu vou desejar esse mal. Deus disse para mim que ela já estaria apontada para cá. E quem apontou tem a mesma natureza de Hitler. E não tem de forma alguma como reverter essa situação não. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, em nome de Yeshua.